Você sente que o dinheiro do seu condomínio está sumindo e ninguém sabe explicar direito por quê? Você olha o boleto e vê em taxas e mais taxas, você vê obras começando e ninguém explica direito o que está acontecendo, que a obra não acaba e que o dinheiro não dá e precisa ser feita manutenção no seu condomínio, mas parece que não tem dinheiro e o valor não para de subir? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Titon, sou doutor em administração e pós-doutor em contabilidade. Atuo como perito judicial em questões que envolvem disputas financeiras e nesse vídeo eu vou te mostrar o que nós podemos fazer quando começa a haver a suspeita de que alguma coisa não está correndo bem, porque isso afeta diretamente o seu patrimônio e mexe diretamente também com o seu bolso. Eu vou mostrar apenas 5 sinais mais comuns de que alguma coisa pode não estar certa no seu condomínio. O primeiro sinal que alguma coisa pode não estar bem, você vai pegar o extrato bancário original emitido pelo banco. Não é o extrato bancário emitido pela administradora, nem uma planilha, nem nada. É o extrato do banco. Lá você tem os saldos bancários de todas as contas do condomínio. Você vai pegar aquele extrato e vai confirmar que os valores que estão lá, como saldo final e saldo inicial do mês, pode ser qualquer mês, batem com os relatórios que são emitidos na prestação de contas. A prestação de contas tem um resumo, esse resumo mensalmente é distribuído para todos os condôminos, é uma obrigação que o síndico faça isso, ele é obrigado por lei a distribuir isso, chama-se prestação de contas e os saldos têm que bater entre si. Se os saldos não estiverem batendo, você já tem um primeiro sinal. Lembrando que se você tiver, dos 5 sinais que eu vou apresentar aqui, se você tiver 2 deles, você já tem motivos suficientes para buscar uma investigação a respeito do que pode estar acontecendo dentro do seu condomínio. O segundo sinal que pode estar acontecendo no seu condomínio, que pode ser eventualmente questionável, é quando você vê que os contratos de prestação de serviços, manutenção de elevador, serviço de portaria, são sempre realizados com as mesmas empresas. Porque veja bem, a cada vencimento de contrato, o correto é que o síndico verifique se existe alguma outra empresa que está prestando um serviço melhor ou então se está prestando um serviço mais barato para o condomínio. E se isso não está acontecendo em todos os prestadores de serviço, pode ser que exista alguma coisa errada ali, porque não está havendo a concorrência com novos prestadores de serviço. E isso é muito grave. Isso tem que ser prestado atenção, porque de repente pode estar havendo favorecimento de algum prestador de serviço e às vezes de alguns prestadores de serviço. Existe até o caso, por exemplo, de síndico profissional que atua em vários condomínios e todos os prestadores de serviço do seu condomínio são os mesmos que prestam em todos os outros condomínios. Quer dizer, você tem um sinal de que não existe concorrência, que existe um acordo com um grupo de prestadores de serviços e nem sempre isso é realmente bom para o seu condomínio. Você pode estar pagando a mais por um serviço que poderia ser melhor e mais barato e, portanto, vai afetar o seu bolso diretamente. O terceiro sinal de que alguma coisa pode estar errada é a resistência ou demora em entregar para você, que é condômino, a prestação de contas. Então, se você pede, por exemplo, você olhou lá na prestação de contas um valor pago por algum serviço e você pede para ver a nota fiscal, ou você pede para ver aquele contrato de manutenção que você acha que não está sendo bem feito, por exemplo, o contrato de manutenção dos elevadores e os serviços prestados avulsos como emergência, e você começa a ver que o síndico está fazendo alguma resistência, ou até se sente ofendido porque você pediu aquilo, você tem aí um sinal bastante forte de que alguma coisa pode estar errada no seu condomínio. O quarto sinal de alerta que você deve prestar atenção, ele é financeiro. Existe um relatório de 4 linhas, tá? É uma tabela de 4 a 10 linhas, muito pequenininho, em que aparece o saldo inicial e o saldo final de cada conta gerencial do seu condomínio. Entre essas duas, entre o saldo inicial e o saldo final, você tem lá tudo que teve de receita, tudo que teve de gasto e uma coluna chamada transferências, que é a transferência entre uma conta e outra. Você deve olhar o saldo final de todas as contas e ver se alguma delas está negativa. Se alguma dessas contas estiver negativa, você tem aí mais um sinal de que o seu condomínio precisa
de uma investigação e de uma auditoria, porque é um sinal muito grave de má gestão administrativa financeira. O quinto sinal, eu acho que entre todos, ele é um dos mais graves, porque significa uma falta de transparência que pode ameaçar muito o seu condomínio. Eu estou falando da falta de um extrato emitido pelo banco, ou seja, um extrato original do banco. Esse não é um extrato que foi emitido de qualquer outra maneira. Ele é muito importante, principalmente porque nesse extrato emitido pelo banco, você vai saber não apenas se o dinheiro que está sendo reportado para todos, que existe no condomínio, existe de verdade, ou até pior, se vocês não colocaram dinheiro em um banco que é um banco de risco, como é o caso, por exemplo, do que aconteceu recentemente com o Banco Master e antes com Auxiliar, Cominde e tantos outros bancos que de repente fecharam. Todo mundo confiou na existência do FGC, nós estamos vendo aí que já são vários meses que os condomínios que tinham aplicações ou conta no Banco Master não estão recebendo, apesar do FGC, porque nem sempre você consegue receber o dinheiro rapidamente. E o que passar de 250 mil é certeza que você não pode ter certeza sobre ele, porque você não vai receber. Então você tem que ter certeza disso. Existem alguns condomínios que usam uma coisa chamada conta pool, ou conta compartilhada, ou deixa o dinheiro na mão da administradora. De todos os riscos que eu conheço, esse é o maior risco que existe, porque o dinheiro não pode estar na mão de uma administradora. Pensa numa administradora que tenha, por exemplo, 500 condomínios. Se ela tiver na mão dela 100 mil reais, nós estamos falando de quanto? 50 milhões na mão de uma administradora só. Se ela sumir, ela vai sumir com 500 milhões de vários condomínios, e aí seu condomínio vai entrar na associação dos condomínios prejudicados pela administradora X. Espera um pouquinho, não pode ter, você tem que ter lá o contrato, o extrato original, todas as aplicações têm que estar lá demonstradas e nada na mão de terceiros. Ao longo de mais de 40 anos eu já encontrei as situações mais absurdas e inesperadas em condomínios. Chega-se ao ponto de imaginar como que as pessoas não perceberam ao longo de anos a existência de problemas tão graves. Por exemplo, em um determinado condomínio tinha-se notícia de que havia realmente uma dívida com o serviço de fornecimento de água. Só que as pessoas achavam que era algo em torno de 100 mil, que isso estava parcelado e estava tudo muito bem resolvido. Acontece que os síndicos foram, ao longo dos anos, pedindo parcelamento, pagavam lá alguns meses e paravam de pagar o parcelamento. Em paralelo com isso, não estavam pagando as contas em dia. E a cada vez que o serviço de água ia lá cortar a água do condomínio, eles entravam com um novo pedido de parcelamento. A dívida estava chegando perto de 500 mil reais. E isso só foi descoberto através de uma auditoria investigativa. Outro caso, a gente encontrou um condomínio que não sabia que tinha 19 ações judiciais correndo, tanto a favor dele como contra o condomínio. A notícia que se tinha é que existia uma, talvez duas ações judiciais. Todos esses casos, eles acabam dando a certeza de que a administração não está sendo feita corretamente. Nós não estamos falando aqui de uma auditoria da parte financeira exclusivamente, só uma auditoria contábil. Uma auditoria investigativa do condomínio deve ser feita por um administrador que vá além do que está simplesmente nas contas, que vá avaliar também como está sendo o planejamento do condomínio. Então, se em cada ano é feita lá uma assembleia para aprovar uma previsão orçamentária, esse valor que serve de base para calcular o condomínio que você paga mensalmente, ele deve ser cumprido. Você não pode pegar e admitir que o síndico use aquele dinheiro como bem entende, aplicando simplesmente um percentual sobre o valor anterior. Você deve saber o que foi previsto e o que foi realizado. Você não tem como saber isso porque normalmente se entrega uma planilha enorme, cheia de detalhes, ou então simplesmente, o ano passado foi isso, nós vamos aplicar um reajuste de tantos por cento, que é o valor que estão sendo aplicados em vários condomínios.
Isso não é justificativa. A auditoria investigativa vai pegar e vai comprovar que essa é a forma de fazer errada. É uma forma que você paga mais e recebe menos pelo seu serviço. Outra coisa, o seu condomínio tem que ser extremamente organizado porque você paga para ter um condomínio organizado. Ah, mas o meu síndico é morador, ele não é profissional. Isso não significa que ele não tenha que ser organizado, que as contas não devam ser organizadas e que os arquivos não sejam bem organizados. Quem vê isso é um auditor administrador. Outra coisa, com relação à direção, os empregados que trabalham no condomínio podem ser próprios, terceirizados, mas se forem terceirizados ou próprios, eles sempre devem ser calculados na medida da necessidade. Então você pode ter, por exemplo, um caso, como eu vi em condomínios, que você pagava por um serviço de limpeza e além disso você mantinha mais empregados para fazer varrição no condomínio. O que está acontecendo? Com a troca de síndico, percebeu que na verdade os moradores estavam pagando em duplicidade por um serviço e descobriram que na verdade o que estava acontecendo ali era uma proteção em cima de pessoas que estavam ali há muito tempo. Isso não pode acontecer. Também acontece, por exemplo, o caso de horas extras que não tem fim. Em vez de resolver o problema da maneira correta, contratando um outro empregado ou otimizando o processo de trabalho, você acaba fazendo uso de horas extras e todo mundo paga a mais. Quer dizer, é fazer bonito com o dinheiro dos outros, esse tipo de administração. Os controles também é uma coisa que são avaliadas dentro de uma auditoria investigativa para ver se realmente o que está sendo reclamado, o que é esperado de controle dentro do condomínio existe, ou é só para mostrar que, como dizia antigamente, né, para inglês ver. Não, você precisa de controles que realmente controlem o que precisa ser controlado. Tudo isso é o conjunto de uma auditoria investigativa que é feita ao longo dos anos. Você não tem como pegar tudo. A grande verdade é que ninguém é perfeito. E eu, como auditor, eu sei que eu não sou perfeito. Então, normalmente, esse trabalho eu faço junto com o Conselho Fiscal, tá? Não faço contato com os empregados, normalmente. Eventualmente, em alguns casos, eu até fiz contato, porque eu queria entender mais do que estava sendo contado para mim. E o que acaba normalmente acontecendo é que, usando o trabalho do Conselho Fiscal durante todo o processo, a gente consegue ter um bom resultado. Uma coisa importante são sobre as etapas da auditoria investigativa. Tudo começa com uma proposta comercial. Fazendo contato comigo, você faz esse pedido, eu te envio uma proposta comercial para 1, 2, 10 anos, não importa, porque o valor para cada mês auditado é fixo, independente da quantidade de meses ou anos. A partir daí você vai fazer a assinatura do contrato, já junto com o advogado do condomínio com quem eu vou trabalhar junto. Então nós passamos para a fase seguinte, que é receber os materiais e produzir um relatório de quesitos. Esses quesitos é um questionário que eu entrego para o síndico daquele período auditado, para ele ter chance de oferecer o contraditório. Para ele contar para mim, escute, me conte, eu estou vendo que isso aqui foi irregular. Você tem uma explicação para isso? Porque se ele tiver uma explicação para aquilo, eu vou colocar no relatório, por exemplo, que ele cometeu uma falta grave, mas que ele fez isso porque na Assembleia foi autorizado que ele fizesse aquilo que eu chamo de falta grave. Então isso deixa de ser um problema e passa a ser uma decisão que ele tomou dentro da lei. Depois que ele me responde isso por escrito, porque eu mando para ele esse questionamento por escrito, ele me responde por escrito, eu faço um laudo final, que é a auditoria do condomínio. Essa auditoria do condomínio deve ser apresentada para a Assembleia votar sobre o que ela pretende fazer. Lógico que esse é o momento em que o advogado do condomínio vai acompanhar na Assembleia para verificar se a Assembleia pretende abrir uma ação de ressarcimento com o síndico anterior, talvez, tá? Se vai entender que não vale a pena o investimento, a Assembleia é quem toma a decisão. Nunca eu vou dar a recomendação de que, olha, eu constatei um crime. O que eu vou dizer é o seguinte, foi constatado este problema, tá? Isso merece a atenção do advogado do condomínio. O advogado do condomínio pode eventualmente falar, não, isso daqui realmente foi um crime, ou pode dizer que não, tá? A decisão final sempre é a avaliação jurídica, e quem faz essa avaliação jurídica sobre a minha opinião é
o advogado que vai recomendar se vocês tomam ou não uma atitude. Então, esses são os procedimentos. Eu deixo aqui para vocês, aqui embaixo, o meu contato. Existe o contato por WhatsApp, que é o melhor, você já vai falar diretamente comigo, e é onde você já passa os dados do seu condomínio, que é o CNPJ, se usa garantidor ou não, qual é o seu nome, esse orçamento, essa proposta comercial eu mando diretamente no seu e-mail ou no WhatsApp. Ela é sigilosa, não saio fazendo grandes perguntas no condomínio. Você fez o contato, eu vou conversar com você até que a gente determine quem vai ser o grupo ou não do condomínio que vai me passar todas as informações, que são os relatórios que eu preciso para fazer a auditoria. Qualquer dúvida que você quiser, estou sempre à disposição para responder. E se você tiver necessidade de esclarecer algum tema em específico, que não seja sigiloso, anote aqui embaixo a tua necessidade, quem sabe eu não faço um vídeo específico sobre algum problema que você tem no condomínio. Você já vai ver que aqui no meu canal do YouTube eu tenho vários outros vídeos apresentando problemas que são originários de auditorias que eu fiz e às vezes de alguma sugestão ou pedido de algum condômino. Sinta-se à vontade e até o próximo vídeo.